Hoje estaremos falando sobre a ansiedade. Nunca se falou tanto sobre esse tema. Na verdade, um dos remédios que mais vende no mercado hoje mundial são os ansiolíticos, exatamente remédios para combater a ansiedade ou para diminuir o nível de ansiedade. A ansiedade ela está ligada a algumas verdades, mas eu quero destacar uma. A ansiedade normalmente está ligada ao desamparo. Pessoas que se sentem desamparadas normalmente se transformam em pessoas ansiosas, preocupadas, extremamente preocupadas, pessoas que vão ter uma série de transtornos no seu humor, no seu sono, vão ter muita dificuldade em caminhar com a sua vida. A ansiedade é algo que provoca na vida de um ser humano uma instabilidade terrível, provoca um descontrole terrível. E não se pensa em futuro, até porque pensar em futuro é algo muito elevado para alguém que mal consegue mensurar o presente. E na verdade a Bíblia fala sobre a ansiedade, fala sobre a preocupação. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que fala exatamente sobre esse tema. Vamos estar pensando um pouco sobre ele em cima dessa verdade bíblica. Olha o que diz a Palavra de Deus no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. A partir do verso 25 diz assim a palavra: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestuário? O texto começa fazendo uma pergunta para nós. Mas ele lá no finalzinho, a partir do verso número 32, diz assim: Pois os gentios procuram todas estas coisas, de certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse texto é precioso. Precioso, primeiro, porque é algo que sai da boca de Deus, do coração de Deus para nós. E segundo, porque atende a uma necessidade muito real nos dias de hoje. O texto fala aqui que normalmente o ser humano, a sua natureza humana, leva a pessoa a níveis de insegurança, a muitos níveis de insegurança. E naturalmente a ansiedade nasce nessa insegurança, nesse desamparo. Normalmente a preocupação aqui que o texto relata é a preocupação com aquilo que é básico, como por exemplo o que beber, o que comer, onde morar, o que vestir, ou seja, aquilo que é básico para a nossa provisão. Mas podemos estender, inclusive, a outras ansiedades, a outras necessidades que se apresentam para nós. Por exemplo, a ansiedade em relação a um vestibular de um filho, a ansiedade em relação a uma cirurgia de um ente querido, está lá no hospital, cirurgia marcada, uma ansiedade em relação ao pagamento de uma dívida, ansiedade em relação à volta do marido para casa, ansiedade em relação a uma série de respostas, necessidades que a vida nos apresenta. No entanto, a situação é a mesma. A ansiedade provoca instabilidade. O texto chega a dizer que por mais ansioso que nós estejamos, não podemos mudar o curso das coisas, não podemos mudar o rumo das coisas pela preocupação, pela ansiedade. Pelo contrário, a ansiedade vai apenas provocar adoecimento, não resposta. E quando pensamos na ansiedade como resposta, então não entendemos nada do que a palavra de Deus nos diz. Muitas pessoas acham que o estar ansioso ou ansiosa vai resolver um problema. Talvez não articule isso mentalmente, mas na prática é assim que funciona para muitas pessoas, porque não dormem, não desligam do problema, se agarram àquela situação como se pudesse resolver aquilo de forma, de uma hora para outra e sozinho. Na verdade, tem coisas que nós não podemos resolver sozinhos, precisamos do socorro e especialmente falando do socorro de Deus. E o texto então nos mostra que basta a cada dia o seu desafio, o seu mal. Ele diz aqui, olha, portanto não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, se preocupará consigo mesmo. Em outras palavras, não podemos controlar o futuro, podemos tentar lidar com o presente, mas não podemos controlar o nosso futuro. A ansiedade não é uma atitude inteligente, porque além de não resolver o problema, causa um desgaste emocional terrível. Tem pessoas tomando remédio para dormir por causa do alto nível de ansiedade. Tem pessoas que estão tendo dificuldade no trabalho, no relacionamento familiar,
estão tendo dificuldade para administrar a própria vida, porque estão extremamente ansiosas. A Bíblia diz aqui, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o Senhor acrescenta as demais coisas. Há um convite do Senhor para nós, olhar para Deus como prioridade. É interessante pensar também no que a própria Bíblia diz a respeito da ansiedade num outro momento. Ela vai estar dizendo que nós devemos compartilhar essa ansiedade com o Senhor, depositar a nossa ansiedade aos pés do Senhor. Diz a Bíblia que Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando da nossa vida. É muito importante o entendimento disso, de que ao invés de morrer de ansiedade, preocupação, perder o sono, perder o humor, perder de repente uma série de coisas importantes na vida, começarmos a depositar as nossas ansiedades diante do Senhor, diante do altar do Senhor e debaixo de oração, de dependência, de confiança no Senhor, ter dele uma resposta na hora certa, no tempo certo. Não adianta você se entregar a essa preocupação ou a essa ansiedade. O máximo que você vai conseguir é adoecer em muitos níveis, até fisicamente. Há uma somatização, ou seja, o corpo padece as questões que são relacionadas às suas emoções. Há muita ansiedade, pode provocar uma série de complicações no seu organismo e tem muita gente adoecida porque não consegue resolver a sua ansiedade. A Bíblia é tão simples e tão poderosa. A Bíblia nos recomenda, não morra de ansiedade, entregue os seus problemas para o Senhor, entregue a sua vida para o Senhor, deixe Deus cuidar de você. No Salmo 37, o Senhor nos diz exatamente isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ao invés de ficar ansioso, começa a colocar sua fé em prática, a sua devoção em prática, a sua esperança em prática e deixe Deus agir por você, através da sua vida. Deixe Deus agir na sua vida, na sua família, nas suas finanças, no seu casamento. Deixe Deus agir aí nas questões que envolvem a saúde dos seus familiares. Se Deus não puder fazer alguma coisa, você não vai poder. Costumo dizer isso com muita ênfase. É uma verdade que prevalece sobre a minha vida já há alguns anos. Se Deus não pode realizar alguma coisa por mim, não sou eu que irei conseguir fazê-lo. Portanto, é melhor aprender a descansar. Descansa o Senhor e espera nele. Deixe Deus agir. Abra mão dessa ansiedade e comece fazendo isso através do descanso. Deixe Deus agir. Não é cruzar os braços para a vida, mas entender que a vida, em alguns momentos, não se resolve sozinha, mas com a intervenção sobrenatural do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.